Eu trabalho no Starbucks e estou lá há muito tempo. Sou supervisor de turno, o que significa que lido com bastante dinheiro. Trabalho todos os dias úteis pela manhã e o destaque da minha manhã é reunir os depósitos diários e ir ao banco, porque assim ganho cerca de 45 minutos antes do meu almoço e não preciso estar na loja. Na segunda-feira de manhã, estava contando os depósitos e registrando-os no sistema quando me deparei com algo incomum. Primeiro, deixe-me explicar isso. Minha loja equilibra as caixas registradoras em 200 cada vez que um barista termina com ela, até que um supervisor conte e insira tudo o que ultrapassa os 200 em um saco plástico numerado, que é registrado e deixado no cofre. Naquela manhã, o supervisor de fechamento não inseriu uma caixa registradora de baristas em nosso registro de administração de dinheiro. Desculpe, meu trabalho é chato. Então, o que aconteceu? Meu programa de computador me dizia que deveria ter 6 sacos na minha frente, mas só havia 5. O livro de registro só tinha 5 sacos registrados. Isso significava que $200 tinham evaporado. A terça-feira não foi melhor. Depois do pânico massivo entre meu chefe e a equipe do turno, todos estavam em alerta máximo. 6 anos fazendo exatamente a mesma coisa todas as manhãs e nunca tinha visto uma perda como essa. Você pode imaginar minha consternação quando aconteceu exatamente a mesma coisa durante o depósito de terça-feira. Outra sacola perdida, desta vez registrada no livro de registros, mas ninguém que trabalhou na noite anterior se lembrou de tê-la colocado no cofre. Na terça-feira seguinte, minha colega de trabalho Lian estava em seu período menstrual. Digo isso porque ela guardava seus absorventes em uma carteira gigante e tirou a carteira do armário de cima, deixando-a na mesa dos fundos enquanto corria para o banheiro. Também na mesa estava o laptop da nossa loja e o telefone de Lian. Nosso pedido de leite chegou no meio da correria, e Lian entrou na loja dos fundos para pegar seu telefone. Seu telefone não estava lá, nem sua carteira. Ela procurou por todos os lados, mas não conseguiu encontrá-los. Nossa colega de trabalho Alicia começou a ajudá-la a procurar, assegurando que provavelmente era apenas uma brincadeira boba dos garotos que trabalhavam. Vou dizer agora que não estava aqui para esse parque porque estava muito ocupado e também não era o supervisor de turno. Tudo isso aconteceu enquanto eu fazia frappuccinos. Lian disse a Delfina, a supervisora, que seu telefone e carteira estavam faltando na mesa dos fundos. Delfina foi dar uma olhada. Estávamos com 2 pessoas no chão e um monte de clientes. Delfina notou que o laptop na mesa dos fundos estava faltando e estava em total desordem. Lian disse que estava assim antes de começar a procurar o telefone. Lian usou o telefone de Alicia para buscar meu iPhone. O telefone ainda estava no prédio. Alicia e Delfina saíram e nos disseram em voz baixa que acreditavam que alguém havia roubado suas coisas do quarto dos fundos, mas como a porta estava literalmente no chão, como alguém poderia ter entrado sem ser visto? Vou te dizer, através do quarto do lixo. No quarto dos fundos há uma porta que leva ao corredor de serviço que conecta minha loja às outras lojas. No final do corredor há um quarto de lixo e deixamos a porta do lixo aberta porque fede muito. Então, Delfina, Alicia e Lian entraram no corredor para ver que nossa porta dos fundos não estava trancada, e também viram que a escada que descia para o porão estava destrancada. Alicia abriu a porta e viu que as luzes do porão estavam acesas. Eles ouviram um barulho de passos. Lian desceu as escadas e, no final, viu um homem. O homem tinha sua carteira gigante azul de Kate Spade saindo do bolso de trás, provavelmente com seu telefone também. O laptop da loja estava no chão. Lian disse que começou a entrar em pânico e pediu que ele não se movesse e perguntou quem ele era. Eles disseram: "A garota do avental verde trabalha no Starbucks, está bem, senhor?" Ele começou a andar em direção a ela. Ela disse para ele não se mover e começou a chorar. Ele a empurrou, aparentemente com bastante força, e subiu as escadas.
Passou por Delfina e Alicia e entrou no quarto do lixo. Lian correu muito rápido atrás dele e agarrou sua camisa. Conseguiu pegar seu telefone e carteira quando suas calças caíram, como era de se esperar. O homem escapou. Conhecer esse edifício tão bem era bastante incomum. Nosso próprio gerente nem sabia que tínhamos um porão. Levará algumas semanas para descobrirmos o que as câmeras registraram, quando esse cara entrou na nossa loja dos fundos, mas todos concordamos que sua familiaridade com a sala de serviço, a sala de lixo e a configuração do porão era suspeita. Considerando tudo, desde roubo de funcionários até acidente de jogar o dinheiro no lixo, a ideia de que um intruso esperou por uma oportunidade e a aproveitou faz mais sentido. Temos sorte que ninguém foi realmente ferido, mas temos medo de que o homem volte. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é garantir que a porta dos fundos esteja sempre bem trancada e que nossos telefones estejam seguros em nossos bolsos, longe do perigo. Trabalho no centro de Seattle e todos os dias pego este trem ligeiro para ir e voltar do trabalho por volta das 3 da tarde. Normalmente, caminho de uma casa até o Starbucks, fico lá um pouco e depois caminho uns 10 minutos até o trem. Na semana passada, eu estava seguindo a mesma rotina há mais de 2 meses e nunca tinha notado nada estranho. Eu não costumo prestar atenção ao meu entorno, seja ouvindo música, fazendo algo no meu telefone, lendo ou fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Enfim, na semana passada eu estava caminhando do Starbucks até o trem como normalmente faço e simplesmente não notei que meu trem ainda não tinha chegado. Então, me sentei no banco e continuei lendo algo no meu telefone. Percebi que alguém tinha se sentado ao meu lado, mas não me incomodei. Vivendo em Seattle, eu me acostumei com as pessoas invadindo meu espaço pessoal. Olhei para cima e vi um homem, provavelmente com uns 20 anos, me olhando com um enorme sorriso no rosto. Devolvi um sorriso rápido e continuei fazendo o que quer que eu estivesse fazendo. Então ouvi um "Olá", com um leve sotaque, algo do Oriente Médio, eu acho. Para ser educada, respondi "Olá", mas claramente não estava interessada em conversar. Ele continuou me olhando e sorrindo, e então disse: "Você me viu no Starbucks antes?" Eu levantei os olhos, balancei a cabeça e disse que não. Ele pareceu triste e parou de falar por um momento, parecendo abatido. Agora ele decide usar sua frase extremamente assustadora para flertar. "Eu te observo todos os dias do Starbucks e hoje te segui até o trem", dizendo isso com um enorme sorriso no rosto. Nesse ponto eu não sabia exatamente o que fazer, então apenas olhei para ele e coloquei meus fones de ouvido novamente, esperando que ele fosse embora. Ele tocou meu ombro e disse: "Vim até aqui, me dá o seu número." Seu sorriso começou a desaparecer nesse ponto e eu estava rezando para que o trem chegasse logo para que eu pudesse escapar. Finalmente disse que não, e ele fez uma cara realmente irritada e disse: "Bem, sei que você vai dar a desculpa tradicional de ter um namorado, exceto que eu realmente tinha um namorado." Quando ele disse: "Sério? Ou você está mentindo?" Eu simplesmente mostrei rapidamente a tela de fundo do meu telefone com a foto do meu namorado e pensei que ele desistiria nesse momento. Mas não. Em vez disso, ele começou a acariciar meu cabelo e a dizer: "Seu cheiro é encantador", com aquele enorme sorriso, como se simplesmente não tivesse ouvido o que eu acabara de dizer. Felizmente o trem apareceu bem nesse momento, e eu fiquei aliviada que ele não me seguiu. Se ele estivesse lá quando eu voltasse às 11 da noite, não sei o que teria feito, mas não teria terminado bem. Nem preciso dizer que me transferi para um novo Starbucks pouco depois disso. Durante a primavera de 2011, quando eu tinha cerca de 15 ou 16 anos, meus amigos e eu frequentávamos um café local e aproveitávamos muito nossas visitas. A maioria dos funcionários era realmente agradável, mas um deles, David, nos parecia um pouco estranho. Eu não pensava muito nele e sempre lhe dava o benefício da dúvida, mesmo quando meus amigos o achavam inquietante. Costumávamos ir lá com bastante frequência e, como visitantes regulares,
Às vezes precisávamos usar o banheiro. Um dia, depois de termos estado lá por quase 4 horas, notamos que David também usava o banheiro com frequência. Não consideramos isso importante até que, um mês depois, lemos um artigo online. Segundo o artigo, David havia colocado uma câmera no banheiro e estava tirando fotos sem consentimento, guardando as imagens em seu computador. Ele ia ao banheiro quase a cada hora para verificar e baixar as imagens. A polícia ainda não sabia se ele as havia subido na internet ou compartilhado com alguém. Infelizmente para ele, eu tenho uma intolerância severa à lactose, então muitos daqueles cafés com leite não resultaram em imagens favoráveis. Ele foi preso e eu não soube mais nada dele desde então. Olhando para trás neste episódio, sinto-me mal pelas mulheres. Devemos sempre estar juntas e nos ajudar. Fui criada para acreditar que as meninas sempre deveriam ajudar outras meninas. Um dia, eu estava na cafeteria Starbucks, tentando terminar alguns deveres. Eu estava sentada de frente para minha irmã, que estava de costas para a parede, enquanto eu estava de costas para o restante da loja. As únicas outras pessoas no café eram um homem mais velho, de cerca de 50 ou 60 anos, e uma adolescente com cabelo azul. Eles estavam sentados em mesas diferentes, mas o homem tinha os pés em cima da cadeira, a menos de um braço de distância da adolescente. Embora adolescentes não sejam crianças, ela mal parecia ter 15 anos. O homem tinha uma câmera na mão e estava tentando mostrar a tela para ela o tempo todo, dizendo: "Adoro como seu rosto capta a luz. Você tem uma estrutura óssea tão bonita." Eu estava um pouco doente, então não conseguia entender o que estava acontecendo. Continuei captando os olhares da garota, mas, lamentavelmente, não li a mensagem que ela estava enviando. Um furgão parou do lado de fora, e ela saiu correndo da mesa até a porta e entrou no furgão. Foi então que percebi que aquele homem era um completo estranho, e havia tirado várias fotos dela sem seu conhecimento ou consentimento. Gostaria de poder dizer que tive coragem de confrontá-lo e exigir que ele apagasse aquelas fotos dela, já que claramente a deixavam desconfortável, mas voltei para minha cadeira e ele foi embora logo depois. Passei meus primeiros anos após o ensino médio simplesmente vagando e tentando descobrir o que fazer a seguir. Trabalhei em muitos empregos entediantes e regularmente me inscrevia tarde para aulas em alguns campi diferentes de faculdades comunitárias, o que significava que passava muito tempo dirigindo entre meia hora e 1 hora para chegar aonde precisava ir. Grande parte do meu trajeto me levava a partes dos subúrbios da cidade que eu nunca tinha visto antes. Naquela época, tudo parecia muito grande e complicado, e eu estava totalmente perdido, mas adorava café. Sempre fazia tempo na minha agenda para parar em um Starbucks, tomar um café e ler um pouco. Então, no ano passado, minha irmã trabalhava em um Starbucks local. Na mesma linha de lojas havia uma mercearia e outras 10 pequenas dentro do shopping. Um dia, minha irmã chegou em casa e começou a nos contar sobre um cliente recorrente de aparência inquietante que aparecia todas as noites à mesma hora. Ela, com 16 anos e de estatura muito baixa, cerca de 1,51 m, além de ser muito magra e não saber como se defender. Após vários encontros, ele começou a chamá-la de Caixinhos Dourados e Senhorita Cupcake. Parecia ter entre 20 e 30 anos, o que tornava seu comportamento completamente inapropriado e repulsivo. Durante alguns meses, aconselharam minha irmã a se retirar para a área de trás, sempre que ele entrava, e o jovem perguntava por ela quando não havia atendendo. Meus pais decidiram visitar o Starbucks na hora em que ele costumava chegar e confirmaram que ele realmente aparecia todas as noites, sempre com a mesma roupa, uma camiseta branca e jeans azuis. Depois de observá-lo por alguns dias, decidimos segui-lo para saber até que ponto ele era local. Embora não fosse totalmente apropriado, meu pai é muito protetor e estava disposto a tudo. Entramos no carro depois que ele fez sua visita habitual e comprou areia para gatos no supermercado, indicando que tinha gatos. Nós o seguimos por cerca de 45 minutos,
cruzando a linha estadual para um estado vizinho, morando em uma área não muito agradável de Maryland. Ele dirigiu mais 10 minutos até chegar a um complexo de apartamentos bastante deteriorado. Este homem viajava quase 1 hora todos os dias só para ver minha irmã. Depois dessa experiência, ela conversou com seus colegas de trabalho e o homem foi proibido de voltar ao Starbucks. Finalmente, minha irmã se transferiu para outro mais próximo para evitar qualquer encontro com o visitante perturbador de camiseta branca e jeans azuis. Com a detenção do visitante perturbador de camiseta branca e jeans azuis, parecia que as coisas finalmente voltariam ao normal. No entanto, o incidente deixou uma marca profunda em minha irmã e na comunidade local. A equipe do Starbucks, incentivada pelos eventos recentes, organizou workshops de segurança para todos os funcionários, focando em como reconhecer e responder a situações de assédio e ameaças potenciais. Minha irmã encontrou um novo sentido de propósito nesses workshops, decidindo participar ativamente no treinamento de novos funcionários sobre segurança no trabalho. Ela se tornou uma defensora dentro de sua comunidade de trabalho, assegurando que ninguém mais passasse por uma experiência semelhante sem o apoio adequado. Enquanto isso, a notícia da prisão do homem ressoou na comunidade local, levando outras pessoas que haviam experimentado situações similares a se manifestarem. Isso fomentou um ambiente de apoio mútuo e solidariedade entre os residentes da área, que começaram a organizar reuniões comunitárias regulares para discutir estratégias de prevenção de crimes e segurança pessoal. Nessas reuniões, minha irmã compartilhava sua experiência, educando os outros sobre a importância da vigilância e do reporte de atividades suspeitas. Através dessas iniciativas, a comunidade não só se fortaleceu, mas também estabeleceu um vínculo mais estreito com as forças de segurança locais, que se mostraram mais comprometidas do que nunca em manter a área segura e responder rapidamente a qualquer incidente. Esse novo nível de colaboração entre a comunidade e a polícia resultou em uma notável diminuição de incidentes similares na área. Os residentes começaram a se sentir mais seguros e empoderados, sabendo que tinham tanto o conhecimento quanto o apoio necessário para se protegerem e protegerem seus vizinhos. Através dessa difícil experiência, minha irmã encontrou uma nova resiliência e uma voz para advogar pela segurança e bem-estar de sua comunidade, garantindo que a adversidade não só se tornasse uma lição, mas também uma oportunidade para crescer e fortalecer os laços comunitários. Então, uma noite enquanto eu estava no meu computador navegando no Facebook, recebi uma notificação de uma mensagem. Pensando que era de um dos meus amigos ou familiares, já que meu perfil está configurado para bloquear pessoas que não conheço e assim evitar que possam me enviar mensagens, cliquei na notificação para abrir a mensagem. Era de um senhor mais velho que não vive na mesma cidade que eu. Isso será importante depois. Ele disse: "Você é muito bonita." Eu respondi com um "obrigada" e deixei por isso mesmo. Nunca deveria ter respondido, porque ele imediatamente perguntou se eu estava solteira. Claramente, na minha foto de perfil, estou abraçada ao meu namorado de 3 anos, algo que deveria ser óbvio. De qualquer forma, respondi que não. Ele respondeu com vergonha. Terminei bloqueando-o e fui para a cama. Na manhã seguinte, eu estava abrindo a loja e estava sozinha. Estava escuro, porque eram apenas 5 da manhã e não abríamos até daqui a 1 hora. Quando ouvi: "Ei, você está tão bonita como sempre esta manhã." Virei-me, esperando que um dos colegas de trabalho da loja onde meu quiosque está localizado estivesse brincando comigo, mas para meu horror o homem mais velho estava lá. Ele vive a 1h30 de distância de mim, e o fato de ele ter dirigido até lá só para me ver me aterrorizou. Fui e contei ao meu gerente, e ele me disse para ir para a sala dos fundos e que ele lidaria com a situação. Depois de algum tempo, meu gerente finalmente veio e me encontrou. O homem, depois que desapareci, acabou caminhando por toda a loja várias vezes, tentando me encontrar,
e até perguntando aos funcionários se eles me tinham visto andando e que precisava falar comigo. Meu gerente rapidamente disse ao cavalheiro que ele estava preocupando os funcionários e que seria melhor ele ir embora antes que tivéssemos que chamar a polícia. Não preciso dizer que ele não falou comigo, mas de vez em quando o vejo rondando. Uma vez, no verão passado, minhas amigas e eu fomos a um Starbucks. Só queríamos relaxar, tomar nosso café e nos divertir. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois de pedirmos nossas bebidas e nos sentarmos nos sofás, de repente entrou um homem mais velho, provavelmente entre 40 e 50 anos. Ele fez uma pausa, olhou ao redor e depois nos olhou fixamente por alguns segundos. Não percebi que ele fez isso até que minha amiga Brandy o apontou mais tarde. Dawson gritou batendo os 5. Recusei-me a bater os 5 com ele, mas Megan e Brandy bateram os 5 desajeitadamente. O homem parou na nossa frente e começou a nos fazer muitas perguntas. A conversa foi mais ou menos assim. Como vocês estão? Bem. Houve silêncio. Brandy, Megan e eu começamos a rir desajeitadamente. Então, em que escola vocês estudam? Megan se assustou. Não acho que queremos te contar. O homem respondeu dando a Megan um sorriso assustador e olhando diretamente para ela. Você é uma garota má. Comecei a rir incontrolavelmente. Sei que não deveria ter rido, mas às vezes sou uma pessoa um pouco desconfortável e, honestamente, não sabia o que fazer naquele momento. Então ele nos olhou fixamente por um momento e depois caminhou até o balcão. Brandy, Megan e eu começamos a sussurrar sobre o que acabou de acontecer e definitivamente esse homem nos assustou. Perguntei por que bateram os 5, e elas disseram que pensavam que ele conhecia uma de nós. Certamente não o conhecíamos. De repente Megan disse que ele estava nos olhando e quando olhei para cima, ele estava parado ao lado do balcão esperando sua bebida e nos olhando diretamente com um sorriso desagradável. Naquele momento, as 3 nos levantamos e fomos para o Smith's que estava logo ao lado e esperamos um pouco até nos sentirmos seguras para sair. Depois da história, cerca de 10 a 15 minutos no Smith's, saímos e não o vimos. Quando voltamos ao Starbucks, passamos um tempo lá. Um pouco depois, a mãe de Megan a buscou e ela foi embora. Como moramos perto do Starbucks, Brandy e eu começamos a caminhar para casa. Era durante a tarde, então havia muita gente na rua, mas ainda nos sentíamos incrivelmente desconfortáveis. Continuamos olhando por cima do ombro para garantir que esse homem não estivesse nos seguindo. Felizmente, chegamos em segurança à minha casa e ficamos lá até meu pai chegar em casa. Meu pai costumava ser policial e contamos tudo a ele sobre o homem nojento e como ele nos fez sentir desconfortáveis. Meu pai riu um pouco. O homem realmente não tinha feito nada ilegal, exceto nos fazer sentir muito desconfortáveis. Depois disso, nunca mais o vimos, graças a Deus. No entanto, mais tarde, Brandy me contou que quando ele entrou no Starbucks, ele escaneou o café e nos escolheu entre todos os outros amantes de café lá. Quando ele originalmente perguntou se ela era uma garota má, pensei que estava falando da minha amiga Megan, mas acontece que ele estava falando de mim. Isso me assustou ainda mais do que antes. No entanto, ainda vou a esse Starbucks e, novamente, não o vi. Estou feliz por não tê-lo encontrado. Mas me preocupa que talvez ele esteja fazendo o mesmo ou até pior com outras 2 adolescentes. Só posso esperar que isso seja apenas uma pequena história sobre o dia em que isso aconteceu. Eu estava com minha namorada, também sou mulher, e as 2 medimos pouco menos de 1,52 metros de altura e talvez pesamos 45 quilos molhadas. O ponto é que éramos pequenas. Mas de qualquer forma, vamos à história. Em um dia em particular, estava chovendo lá fora e parecia o clima perfeito para ficar aconchegado em casa assistindo filmes. Um problema: não havia lanches. Então, minha namorada e eu decidimos caminhar até a loja de conveniência que estava bem no final da rua. Enquanto caminhávamos, notamos que havia um homem a uma certa distância atrás de nós, murmurando para si mesmo, falando em voz baixa.
No começo não prestamos atenção, já que há um número bastante grande de pessoas sem teto em nossa área e, infelizmente, muitos têm doenças mentais. Continuamos caminhando e notamos que ele ainda estava atrás de nós. Isso era estranho. Entramos na loja e começamos a escolher lanches. E percebo que ele está parado bem fora da loja, nos olhando diretamente. Nesse ponto estou um pouco preocupada, mas quando pagamos, ele já não está mais lá. Então, descarto. Mais abaixo, na rua da loja, há um Starbucks. Então decidimos parar e tomar um café antes de voltar para casa. Durante todo o caminho, senti que estávamos sendo observadas e não podia evitar a sensação de inquietação. Ao entrar no Starbucks, pedimos nossas bebidas e nos sentamos para esperar. Olho pela janela e lá está o mesmo homem de novo. Ele estava do outro lado da rua, mas naquele momento ele estava nos olhando fixamente. Estou enlouquecendo e tentando dizer à minha namorada que esse idiota nos seguiu, mas ela insiste que não é nada. Na próxima vez que olho para cima, o homem está dentro do Starbucks e nos olha com um olhar que só posso descrever como predatório. Estou apavorada neste ponto. Pegamos nossas bebidas e nos preparamos para partir. Quando saímos, ele grita: "Oi!" As cabeças se viram para ver do que se trata a confusão e ele calmamente diz que somos sua sobrinha e sua filha. Minha namorada decide reagir neste ponto, agarra minha mão e saímos dali. Caminhamos rapidamente pela rua, na esperança de colocar alguma distância entre nós antes que ele possa reagir. Me viro e ele ainda nos segue. Ele não está nos perseguindo, ele está se afastando e tem uma expressão ameaçadora no rosto. Esse homem era bastante corpulento e tinha cerca de 1,83 metros. Não havia maneira de podermos enfrentá-lo se chegasse o momento. Fazemos a única coisa que conseguimos pensar e começamos a correr. É quando ele começa a nos perseguir e a gritar: "Não vão, pensei que queriam brincar." O caminho de volta para a casa da minha namorada está bastante deserto, sem casas por algumas quadras, e estamos fugindo da única área onde haveria pessoas. Nesse ponto, ele está ganhando terreno, e penso que a qualquer momento ele nos alcançará e será o fim. O homem está a quase 3 metros atrás de nós quando, quase milagrosamente, vemos um carro vindo pela rua. Começamos a correr em direção a ele, entrelaçando nossas mãos e gritando, tentando fazer com que o carro parasse. Freneticamente, dizemos ao motorista que esse homem está nos seguindo. O motorista sai e o possível assediador para imediatamente. Ele se posiciona de forma protetora na nossa frente e diz algo como: "Simplesmente vá embora, amigo. Não quero problemas." O assediador nos olha fixamente e depois nos dá o sorriso mais assustador que já vi, dá de ombros e caminha de volta pela rua. O motorista insiste em nos acompanhar até estarmos seguras em casa e nos segue o resto do caminho até ver que estamos seguras dentro de casa.